o que nós devemos almejar. O foco deve ser, na verdade, a saúde, que ela produz todos os efeitos que a gente visa no organismo. Um corpo mais esbelto, mais belo, uma pele mais sadia, entre inúmeras outras questões, principalmente longevidade. Por quê? Porque a natureza fez assim para cada tipo de organismo. Cada tipo de organismo é feito de uma forma anatômica, fisiológica, bioquímica para funcionar num tipo de perfil nutricional, digamos assim. Se você for olhar para grãos, ou, por exemplo, para leguminosas, todas elas são hiperproteicas. Não sei se você já ouviu falar que os feijões, por exemplo, sempre tem muita proteína. A soja tem muita proteína e por aí vai. Aí se você for olhar, rica em ferro no mundo vegetal. Os feijões também. Aí se você for olhar, vários dos critérios que a gente vê são extremamente similares nos alimentos similares. Ou seja, cada grupo de alimentos tem perfis de macro e micronutrientes extremamente similares. Então, frutas são extremamente similares a frutas. Por mais que uma banana contenha mais potássio, uma banana contenha mais potássio, uma laranja mais vitamina C, ainda assim, ambas contêm uma alta quantidade de vitaminas e minerais. Ambas contêm uma quantidade bem similar de proteína, bem similar de carboidrato, bem similar de todos os outros macro e micronutrientes. Varia, óbvio. Soja tem 35% de proteína, enquanto um grão de bico tem em torno de 20%. Mas ainda assim, todos elas... O grupo alimentar, né, das leguminosas, o mais conhecido como os feijões, são hiperproteicos, ricos em ferro, entre outras características. No caso das frutas, elas são ricas em vitaminas e minerais, ricas em carboidratos simples, pobres em proteína e por aí vai. Só que a natureza fez de uma proporção de macronutrientes e micronutrientes específica para aquela espécie e o organismo daquela espécie específico para lidar com o processamento daquele alimento. Então, quanto mais natural nós comemos ao nosso organismo, menos dispendioso é o seu trabalho. Menos hormônios em excesso ele vai produzir, menos gasto digestivo ele vai produzir, menos má nutrição ele vai sofrer, porque, por exemplo, feijões são associados a gases. Todo mundo que consome uma boa quantidade de leguminosas tende a relatar gases. Por quê? Porque nós não secretamos enzimas gástricas para a digestão dos seus oligosacarídeos. Eles são literalmente inquebráveis pelo nosso sistema gastrointestinal. Então, quando o alimento não consegue ser devidamente digerido, ou seja, as macromoléculas do alimento não chegam a virarem micromoléculas para entrarem na circulação sanguínea, que é o processo de digestão que o seu organismo faz, o seu organismo sofre, porque ele vai sofrer de malnutrição. Ele não vai estar sendo nutrido adequadamente se o alimento não está sendo quebrado devidamente, não está sendo digerido devidamente. E se a gente sabe, por exemplo, que uma das questões de envelhecimento precoce e de crescimento de câncer, entre vários outros fatores, é a ingestão massiva de proteína, como que a gente vai correr atrás de alimentos mais ricos em proteína? Se você não conhece nenhuma pessoa que sofreu de deficiência proteica, que na verdade até mesmo a deficiência proteica no mundo foi chamada de Kwashiorkor marasmus, porque é uma DEP, deficiência enérgico-proteica, ou seja, você não tem como sofrer de deficiência de proteína, a não ser que você não consuma calorias o suficiente. Então, para que almejar mais proteína se todas as pessoas, na verdade, sofrem de hiperproteinemia, hiperproteinúria, ou seja, elas estão literalmente excretando proteína e geralmente consumindo muito mais proteína, tendo níveis séricos hormonais de hormônios de crescimento muito mais elevados do que os necessários. Você pode fazer uma análise laboratorial, uma análise bioquímica dos seus níveis de IGF-1 e GH,
E se eles estiverem elevados, você pode ter certeza que você está mais propenso a um câncer ou a envelhecer mais rápido. Então, uma das questões principais do assunto do envelhecimento é, na verdade, a quantidade de calorias e proteína que a gente ingere. A gente pode olhar para as civilizações mais longevas do mundo, como os Okinawas, numa ilha no Japão, que chegam até os 100, 120 anos sem nenhum indício de uma artéria entupida, muito diferente do que uma criança de 10 anos no mundo ocidentalizado, que já tem o que a gente chama de estrias gordurosas, ou fatty streaks, em inglês, ou seja, lesões, o início das lesões ateroscleróticas em suas artérias. Crianças de 10 anos, você começa a questionar se uma pessoa de 100 anos de idade não tem nem isso. Então você vê que não é uma doença, mas sim algo, uma doença que atacou o organismo, mas sim algo causado, mesmo que de forma ignorante, ou seja, que a pessoa não pelo mau uso da palavra, mas pelo uso correto de ignorância, de não saber. Então, a questão do alto consumo de proteína é sim um fator determinante, que a gente vê mulheres na China rural alcançando sua menarca aos entre 17 a 19 anos de idade, ou seja, a média sendo 18 anos de idade para ter sua primeira menstruação, enquanto garotas no Ocidente têm sua menarca aos 10 anos de idade. Então a gente começa a pensar que se elas estão chegando à idade reprodutiva mais cedo, é porque elas estão crescendo mais rápido. E se você está crescendo mais rápido, você está fazendo ao mesmo tempo, você está morrendo mais rápido, você está envelhecendo mais rápido. Então isso se torna óbvio na civilização ocidental, já que as pessoas às vezes morrem aos 40 anos de idade de uma doença crônica degenerativa, enquanto a gente sabe das 8 Blue Zones na literatura, as civilizações mais longevas do mundo, ou seja, 8 cidades onde é normal chegar aos 100 anos de idade, onde existem os maiores números de centenários a cada 100 mil pessoas do mundo. Então, a gente pode facilmente olhar para os dados epidemiológicos, ou seja, a ciência sobre o povo, né, que analisa parâmetros fixos para tentar determinar qual variável está causando uma certa específica doença, ou levando a longevidade daquele povo, e por aí vai. Então, um dos fatores principais que a gente toca quando a gente vai falar de a fonte da juventude é o consumo de alimentos hipoproteicos. Por quê? Porque nossa necessidade proteica é, na verdade, extremamente baixa. E quando nós temos uma necessidade proteica de em torno de 6 a 10% de proteína, só que nós consumimos 20%, e em um perfil aminoácidico extremamente similar à carne, que fornece um crescimento desenfreado não natural, você vai estar envelhecendo mais rápido, e isso é um dos fatores prejudiciais. Né? E se vocês viverem numa dieta frugívora, higienista por 10 anos, vocês vão entender a capacidade de aprendizado do seu cérebro pela neurogênese, neuroproteção e evitar a neurodegeneração pelo consumo dos AIDS, os subprodutos da glicação avançada, entre inúmeros outros fatores, o estresse oxidativo. Bom, a gente podia falar sobre neurologia e nutrição, mas fica para outra palestra. Vamos voltando à questão de longevidade, que é, na verdade, que a gente só olhar para as civilizações mais longevas do mundo. Os esquimós, por exemplo, têm uma incidência de doenças crônicas degenerativas altíssima e têm uma expectativa de vida tão baixa quanto as dos Maasai, que são as 2 tribos do globo que vivem de carne crua. E, no final das contas, eles morrem em torno de 40 anos de idade de doenças crônico-degenerativas. Então, óbvio, meu pai sempre falava, quando eu comecei uma dieta crudívora, que ele comeu carne a vida dele inteira, ele já tinha 70 anos, 65 anos na época, e ele estava saudável. Só que a quantidade de carne que ele consumia no interior há 75 anos atrás era um porco por mês que eles conseguiam matar e ter como carne para uma família de 11. Então não era um consumo desenfreado de proteína animal 5 vezes ao dia, como eu cresci tendo, sabe? No café da manhã era um pão com queijo, presunto e leite. Aí no almoço era mais bife, com às vezes um ovo.
No lanche era mais um tipo de sanduíche com algum tipo de animal morto, ou bunda de porco, desculpa a palavra, deveria ter falado nádegas, mas presunto é, na verdade, algo nojento. E depois, na janta, e depois novamente na janta, mas às vezes uma sopa com um pedaço de uma ave morta. Então, o consumo de proteína acaba sendo extremamente alto, e uma proteína animal com perfil aminoácidico altíssimo em todos os aminoácidos, principalmente metionina e lisina, que são literalmente os combustíveis ao câncer. Hoje em dia a gente já fala na oncologia que a metionina é, na verdade, para o câncer o que a gordura saturada e o colesterol é para a doença cardiovascular, ou seja, sem metionina em excesso, você não consegue proliferar células cancerígenas. Você pode até ter os fatores de estilo de vida causais, ou seja, você pode até estar vivendo de uma forma que promova o câncer, só que sem metionina as células não conseguem se proliferar e as células cancerígenas não conseguem proliferar e dividir. Então, ou seja, todo tipo de produto animal contém muito mais os aminoácidos sulfúricos, metionina principalmente, do que qualquer alimento de origem vegetal, mas ainda assim, consumir alimentos de origem vegetal hiperproteicos, como sojas, feijões, etc., apesar de ser 1000 vezes melhor que carne, queijo, leite, ovos, etc., ainda assim é excesso de proteína, já que o leite materno contém 6% de proteína e uma criança consegue dobrar de tamanho em 6 meses, ou seja, nenhum fisiculturista ganha mais do que 2 a 3 quilos num ano, ou 5 quilos num ano, mesmo de músculo, mesmo usando anabolizantes. Uma criança dobra de tamanho em 6% de proteína, quando a civilização ocidental consome 20%, às vezes chega a 30% numa dieta hiperproteica. Chega a ser um absurdo achar que nós precisamos de mais proteína, sendo que um gorila vivendo de fruta e folha levanta 2 toneladas. Então, óbvio, eu não estou falando que a bioquímica dele é idêntica à nossa, tem 1% de diferença no material genético, mas ainda assim. Então, proteína é um dos principais fatores de envelhecimento precoce e aumento no índice de mortalidade, principalmente proteína animal, mas ainda assim proteína vegetal também vai aumentar, vai sinalizar ao seu fígado para produzir hormônios de crescimento, principalmente IGF-1, que é um dos hormônios em altas quantidades na corrente sanguínea, é também um dos fatores quentes na nutrição e na oncologia para incidência de neoplasias malignas, em outras palavras, câncer. Então, se você quer evitar o envelhecimento e o próprio câncer em si, o ideal é uma dieta hipoproteica, como nós temos visto pelas outras civilizações mais longevas do mundo. O Okinawa, por exemplo, consome 9% de proteína, ou seja, eles vivem primariamente de batatas doces, que é em torno de 4% de proteína, a mesma quantidade de proteína de uma banana, e eles são extremamente longevos e saudáveis. Então, a gente vê que, como as 8 civilizações mais longevas do mundo têm dietas hipoproteicas, com em torno de, no máximo, 10% de suas calorias vindo de proteína, simplesmente o consumo de produtos animais já eleva a sua proteína acima dos 10%, já fugindo da... O consumo de proteína animal é frequente, né? Porque essas civilizações, a maior parte delas não são veganas, mas são quase veganas, ou seja, consomem às vezes 100 gramas de carne no final de semana ou algo do gênero, não tendem a consumir leite e derivados e por aí vai. Então, proteína é uma questão, não só para o envelhecimento precoce, mas como um aumento da incidência de mortalidade. Mas também a gente tem várias outras questões, porque a proteína vegetal geralmente vem com antioxidantes, fitonutrientes, entre inúmeros outros fatores que auxiliam a proteção do organismo e a longevidade. Outro fator que a gente sabe na literatura é a restrição calórica. Desde 1930, um cientista chamado Clive McKay, na principal universidade de nutrição dos Estados Unidos, que é a Cornell,
na época, né, hoje em dia também continua sendo, acredito eu, ele provou em animais de laboratório, infelizmente, que restrição calórica levava à longevidade. Então, ou seja, animais comendo, restringindo 30% da sua ingestão calórica, apesar de ficarem mais magros, restrição calórica com boa nutrição, na verdade, em pesquisas laboratoriais em animais não humanos, e até mesmo hoje em dia a gente já está fazendo em humanos e começando a provar isso, né? Já que Okinawa, em epidemiologia, eles consomem 300 calorias a menos que um japonês usual e eles vivem consideravelmente mais. Então, restrição calórica é um fator para longevidade. Como a gente pode ver, você não vê um obeso de 100 anos de idade. Alguém já conheceu um obeso de 100 anos de idade? Alguém já conheceu um obeso de 90 anos de idade? Alguém já conheceu um obeso mórbido de 80 anos de idade? Alguém já conheceu um obeso de 70 anos de idade? Geralmente a pessoa começou a passar de 50, 60, ela é magra. Por mais que ela coma besteira, ela não come muito. Reservas de alimentos no seu corpo só seriam bons para épocas de guerra e escassez. Você não precisa armazenar 10, 20, 30, 40 quilos de comida a mais no seu organismo, porque é um excesso e é dispendioso. O tecido adiposo hoje em dia age como literalmente um órgão endócrino, secretando hormônios e citocinas pró-inflamatórias, entre outros fatores, que vão ser detrimentais à sua saúde e vão aumentar o que a gente chama também de estresse oxidativo. Literalmente, as espécies reativas do oxigênio, aquela história da cadeia de Linus Pauling, que o último elétron tem que estar pareado, se eles não estiverem pareados, ele começa a ficar instável e começa a causar o que é chamado de estresse oxidativo. Só por você viver, você já tem estresse oxidativo. E você tem duas formas de antioxidantes. Antioxidar. Ou seja, o estresse oxidativo é literalmente um enferrujamento celular e você tem os antioxidantes para prevenir esse enferrujamento celular. Então, o que acontece em termos bem chulos? Você tem os seus próprios antioxidantes e os antioxidantes dos alimentos de origem vegetal, principalmente. São as plantas que produzem esses fitonutrientes, antioxidantes, vitaminas e minerais, em sua grande maioria e esplendor, né? E você, comendo plantas, principalmente frutas e vegetais crus, que não foram, obviamente, expostos ao calor e danificados, você tem um alto consumo de antioxidantes e você tem um alto consumo de nutrientes que auxiliam o seu organismo a produzir seus próprios antioxidantes endógenos. Então, você tem os antioxidantes exógenos e os endógenos. Os que vêm de fora do organismo e os que vêm dentro do organismo. Então, é importante não só consumir frutas pelos antioxidantes que ela vai te fornecer, mas como pelos antioxidantes que você vai produzir através dos nutrientes dela. E proteger seu corpo de envelhecimento, já que, desde 1970, a teoria do estresse oxidativo é vista como um dos principais fatores causais no envelhecimento e na incidência de doença crônico-degenerativa, porque você vai fazer um exame bioquímico, todos os biomarcadores de doenças crônico-degenerativas vão estar lá, principalmente os marcadores inflamatórios e os marcadores de estresse oxidativo. Então, se você preza a longevidade, um dos fatores é um alto consumo de antioxidantes e um baixo consumo de calorias totais com boa nutrição. Então, por isso que geralmente vão falar, veganos são mais magros. Mesmo consumindo mais calorias, mais quantidade de comida, o IMC de nós veganos é consideravelmente mais baixo do que onívoros e do que de vegetarianos. Por quê? E o IMC de crudívoros ainda é mais baixo do que de veganos. Por quê? E por que o IMC mais baixo é bom? A gente tem um parâmetro de eutrofia, né, de boa nutrição, mais alto do que o natural. Porque todas as pessoas são meio cheinhas e elas acham natural serem meio cheinhas. Eu, na verdade, estou um pouco abaixo do peso. Eu fiz um jejum de 7 dias só de água há pouco tempo. E quando eu preciso
de força mental e desempenho, eu faço uma restrição calórico-proteica naturalmente, consumindo mais frutas vegetais e menos vegetais, oleaginosas e até mesmo leguminosas frescas, né? Eu viso ficar mais magro porque eu fico mais forte mentalmente e fisicamente. Então, períodos de prova, de qualquer tipo de estresse, etc., eu prefiro, na verdade, ficar mais magro. Todo mundo acha, ele não está saudável, etc., mas assim, há 10 anos eu não sei o que é ter uma dor de garganta. Eu, sinceramente, não conheço ninguém mais saudável que eu, tirando líderes frugívoros que vivem assim há 30, 40 anos. Então, se alguém tiver dúvidas, pode ver vídeos eu me exercitando no YouTube, ou pode, com prazer, se exercitar comigo. Hoje eu corri 1 hora no sol, quase meio-dia, fazendo calistenia. Eu consigo fazer 20 barras, como vocês podem ver num vídeo, até mesmo jejuando. No 7º dia de jejum, eu fiz 20 barras. Então, meu irmão que come proteína 5 vezes ao dia não consegue fazer uma. E ainda me perguntam de onde eu obtenho minha proteína. Mas, então, os fatores para longevidade até agora. Baixa ingestão de proteína, principalmente dos produtos de origem animal, que proteína animal é mais correlacionada a doenças crônico-degenerativas, é mais correlacionada à diminuição da longevidade do que proteína vegetal, porque a proteína vegetal geralmente vem acompanhada de vários nutrientes, antioxidantes, etc. E a proteína animal vem acompanhada de hormônios sintéticos, antibióticos, xenobióticos, entre outros vários fatores. Os xenobióticos seriam as toxinas ambientais, que são bioacumuladas e biomagnificadas no tecido animal, mas é tema também para outra palestra. Ou seja, você vai estar consumindo 93% das toxinas ambientais 93% das toxinas ambientais que um americano é exposto a, inclusive dos agrotóxicos, vem de carne, queijo, leite e ovos. Então, se você tem medo de consumir produtos de origem vegetal por causa da sua quantidade de agrotóxicos, pense de novo, porque a contaminação de POPs, poluentes orgânicos persistentes, na dieta usual não vem, ou seja, vem em 7% de alimentos de origem vegetal. Por causa da biomagnificação e bioacumulação, vocês podem procurar no Google e começar a entender mais sobre o quão importante é consumir no início ou baixo da cadeia trófica. Mas então, restrição calórica, antioxidantes e baixo consumo de proteína. Aí a gente vai para jejum intermitente, ou seja, órgãos são como músculos. Quando você malha hoje, você amanhã dá um tempo para os seus músculos se recuperarem. Por quê? Porque você sabe que toda sobrecarga necessita de um descanso. Então, comer causa estresse aos órgãos, faz eles trabalharem da mesma forma que seus músculos trabalham na academia. Então, você comer o dia todo, o tempo inteiro, não é natural, a não ser que você seja um ruminante, ou seja, uma vaca consome grama o dia inteiro porque seu alimento é extremamente hipocalórico. Mas primatas antropóides, ou seja, nossa linhagem, só consome comida 2 vezes ao dia. A própria palavra em francês, petit déjeuner, foi inventada 150 anos atrás, ou seja, não existia a palavra do café da manhã. O déjeuner, que seria o breakfast, ou seja, a quebra do jejum, era o almoço. Então, você achando que você está abafando, ouvindo a recomendação nutricional de consumir comida 3 vezes, de 3 em 3 horas, ou seja, é engraçado, a pessoa usual, hoje em dia, ela não faz mais 5 refeições, 6 refeições ao dia. Ela faz uma refeição o dia todo, né? Porque ela passa o dia inteiro comendo como um ruminante e ainda chega no final do dia, acorda ainda e ataca a geladeira durante a noite. Chega a ser um extermínio a ela mesma e algo extremamente insensato, já que na natureza não existe luz após as 5 da tarde, 6 da tarde. Você não teria como coletar seus alimentos. E existe algo chamado ritmo circadiano, onde é o seu relógio biológico, que até mesmo sua sensibilidade à insulina, independente de outros fatores de estilo de vida, é mais alto durante a manhã. Ou seja,
seu corpo é mais disposto a interiorizar os nutrientes na célula de manhã, por incrível que pareça. Então, os próprios gregos falavam que civilizações que comem mais de 2 vezes ao dia são bárbaros. E se você começar a viver numa dieta crua de frutos e vegetais, você vê que, sabe, começar a comer toda hora frequente, na verdade você sente não ser natural. E, olhando pela parte lógica, animais carnívoros, por exemplo, comem 1 vez ao dia, se comerem. Então, assim, e se você sofre de sobrepeso, obviamente que você está consumindo mais comida do que o necessário, né? Doente mesmo consumindo 5 vezes ao dia comida e de inúmeros grupos alimentares, uma refeição extremamente ultra nutritiva, como que ela fica doente? Entende? Tem algumas coisas que não batem nas recomendações usuais, no que eles falam, né? Mas... Então, o jejum intermitente tem sido comprovado em pesquisas laboratoriais em seres humanos, mas, obviamente, primeiramente, mais fortemente em animais, porque pesquisas em seres humanos é mais difícil de serem conduzidas. Matar ratos se pode matar ratos, se pode matar insetos e por aí vai, né? Para nosso conceito de direito, o nosso conceito legal, animais não têm direitos. Então, as pesquisas laboratoriais mostram que o jejum intermitente, ou seja, o que a gente naturalmente faria na natureza, você ia achar uma árvore de bananas, comer bananas até estar saciado e ficar horas sem comer, ao invés de carregar as bananas, botar numa prateleira e sempre que você tem uma fomezinha, o que você acha que é fome, ficar beliscando uma banana aqui, uma banana ali. Mas aí a gente passa do jejum intermitente, que dá um descanso fisiológico aos órgãos a cada refeição, para a restrição de metionina, né, que é um desses aminoácidos sulfúricos, junto com a restrição de proteína também, aumenta o tempo de vida em ratos, drosofilhas, que é aquelas mosquinhas de fruta, entre outros tipos de animais. A redução da sinalização da proteína chamada TOR, ou seja, o alvo da rapamicina em mamíferos, mTOR, como é chamado, é literalmente uma via metabólica de crescimento que é estimulada pelo consumo de proteína, ou seja, você consome proteína, essa via metabólica começa a, literalmente, junto com outros hormônios, entre outras coisas, sinalizar crescimento. E, obviamente, quanto mais rápido você cresce, mais rápido você morre. A gente sabe que a divisão celular e a reprodução celular, ou seja, a mitogênese, a geração de novas células, causam o desgaste dos telômeros. A gente vai chegar nos telômeros também, mas os telômeros desgastados mostram menor tempo de vida. Então, quanto mais você consegue ficar numa homeostase, ou seja, uma dieta hipoproteica saudável, hipolipídica e vários outros fatores de estilo de vida, você reduz os níveis séricos hormonais de crescimento, IGF-1 principalmente, você reduz o estímulo dessa via metabólica, a mTOR, que vai levar também a uma maior longevidade. São fatores geralmente estudados separadamente, como a nossa usual ciência reducionista faz, ensina e aprende, mas ainda assim podemos facilmente juntar eles todos, como eu vou juntar mais para o final. Uma das pesquisas bem interessantes que o Dr. Dean Ornish, que foi um desses cardiologistas que eu comentei no início da palestra, fez, ele mostrou que, analisando mudanças de estilo de vida e a atividade da telomerase, a enzima que repara os telômeros, ou seja, os telômeros são as capas dos cromossomos que vão desgastando à medida que a gente vai envelhecendo, entre aspas, né? E em homens que foram diagnosticados com câncer de próstata através de biópsia. Um acompanhamento de 5 anos,
Ele mostrou que em apenas 3 meses de mudanças em estilo de vida, ou seja, a adoção de uma dieta vegana, hipolipídica, integral, meditação, entre outros fatores, levava literalmente um aumento na atividade da telomerase nas células do sistema imune. E uma dieta usual para câncer, né? A dieta da Associação Americana de Câncer, na verdade fazia, ao longo desse follow-up de 3 meses, a telomerase diminuir enquanto, ou seja, no grupo controle, né? Geralmente, num estudo epidemiológico desses, é dividido o grupo experimento e o grupo controle. O grupo controle foi botado numa dieta americana, uma dieta da Associação Americana de Câncer. O experimental foi colocado numa dieta vegana, hipolipídica, integral, alterações do estilo de vida. E existe o gráfico que, se eu pudesse mostrar, tem uma grande diferença da ação da telomerase no grupo intervencional sendo suprarregulada, ou seja, regulada para cima, enquanto o grupo controle foi infrarregulada, regulada para baixo. Aí a gente sabe também que altas concentrações séricas de vitamina D são associadas a aumento nos telômeros. A gente sabe também que vitamina D literalmente mexe, supra e infrarregula até mesmo 900 genes e diminui a incidência de envelhecimento celular e doenças correlacionadas. O próprio exercício físico, mexendo em genes correlacionados aos telômeros, te ajuda a não envelhecer. Outro fator é o tempo de duração do sono. Homens que dormem menos têm menores telômeros, menor tamanho dos telômeros. Entre vários outros fatores, aumentam os telômeros, enquanto os outros fatores diminuem, como redução de estresse, atividade física, dieta saudável, defesa de antioxidantes. E a redução dos telômeros é correlacionada a estresse oxidativo, dano ao DNA, disfunção mitocondrial, inflamação, envelhecimento celular. Altura e peso também são um dos fatores correlacionados à longevidade. A gente pega pelo Okinawa usual. Na verdade, o Okinawa usual chega a ter altura de 1,50 e peso de 43 quilos. A gente acha isso um absurdo, porque nossa civilização está acostumada a comer dietas hipercalóricas, hiperproteicas, ser muito mais pesado do que o usual. Tudo bem que tem um fator genético, eles já são leves, mas ainda assim, quanto mais alto e quanto mais largo, seja até mesmo, principalmente de gordura, mas em geral, né, pode ter certeza que menos longevo você será. Porque não é natural crescer demasiadamente e manter um peso excessivo. A gente acha o magrinho feio, fraquinho, mas você pode ver qualquer senhor de muita idade, ele é magrinho e baixinho. A única coisa que eu posso finalizar na palestra é mostrar que a única coisa que a gente consegue concluir é que frutas e vegetais, ou qualquer tipo de alimento, principalmente, mas os outros tipos de alimentos de origem vegetal, o alimento fresco, o alimento orgânico, são a chave para todos esses fatores que eu ia apresentar, os mais e os que eu já tinha apresentado. Porque frutas são hipocalóricas, ou seja, você come 2 quilos de melancia, você comeu 600 calorias. Você come menos de um Big Mac, 2 quilos de melancia é muita coisa. Você come menos de um Big Mac, você já tem 600 calorias. Então, e tirando vários outros fatores. Frutos e vegetais são os mais ricos em antioxidantes, fitonutrientes, são pobres em proteína. São pobres não, né? São normoproteicos, são uma quantidade ideal de proteína que a gente precisa, entre vários outros fatores que mostra, no final das contas, que o caminho para a nutrição ideal são... E, na verdade, toda pesquisa epidemiológica mostra um menor índice de mortalidade e uma maior longevidade com alto consumo de frutos e vegetais e oleaginosas. Bom, finalizando, para ter tempo para passar por perguntas e respostas, eu sugiro fortemente, caso vocês tenham gostado da palestra, me seguir através do Instagram, YouTube, blog, site e inúmeros outros meios de mídia. Além disso, eu vou estar começando a clinicar a partir de janeiro ou fevereiro. Além disso, tem
Eu tenho 5 livros já publicados, 3 didáticos científicos, um só sobre crudivorismo, com quase 300 páginas, mais de 400 referências médicas e científicas, ou seja, não sou eu tirando da minha cabeça, mas é um pesquisador publicando um jornal médico-científico famoso e que eu só simplesmente cito a pesquisa dele, cito o que ele descobriu. Além disso, tem um livro só sobre veganismo, mas não é sobre a questão... toca um pouco na questão ética, um pouco na questão ambiental, mas é os dados que ninguém sabe sobre as pesquisas médicas e científicas e a reversão de doenças crônico-degenerativas, mostrando por que uma dieta vegana reverte diabetes, por que reverte doenças cardiovasculares, câncer e por aí vai. E por que porque é errado comer carne, não é só porque mata o bichinho, ou porque faz mal, ou qualquer coisa do gênero, mas mostra a alta quantidade de dos produtos da reação de Maillard, que são as aminas heterocíclicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os hormônios sintéticos que são injetados, como o RBGH, os antibióticos, 90% dos antibióticos no mundo são injetados, na verdade, nos animais, a falta de fitonutrientes, o excesso de ferro M, que é, na verdade, correlacionado à incidência de doenças crônico-degenerativas e por aí vai. Aí tem um outro livro só sobre o jejum, ou seja, o jejum higienista, a cirurgia da natureza, não é também a minha visão, mas sim pesquisas médicas e científicas e o acúmulo de conhecimento de médicos e higienistas que literalmente deram o nome de a cirurgia da natureza, porque o jejum curava coisas que, às vezes, 20, 30 anos da pessoa tentando e sofrendo com uma doença não conseguia, e o jejum durante semanas ou dias conseguia reverter, sabe, alcoólicos que tentavam parar de beber há 10 anos, pessoas com câncer terminal, às vezes com poucos meses de vida, e tendo seu câncer autolizado dentro de 2 a 3 jejuns de 20 a 30 dias. Além disso, tem 2 livros de receitas, Culinária Frugal, Receita do Paraíso e Doce Delícias, e agora está saindo o Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, que é um livro de receitas hiperproteicas para atletas, apesar do que eu não recomendo um consumo excessivo de proteína nem mesmo vegetal crua, mas ainda assim, se você quer consumir mais proteína, eu desenvolvi um livro para ter um efeito mais academia, mesmo com uma dieta crua. Então, se vocês tiverem realmente interesse em aprender, sugiro ler os livros, acompanhar o canal do YouTube e eu tenho um espaço em Saquarema, onde eu rodo meus retiros, cursos, onde você vem passar 5 dias comigo, aprendendo a arte culinária do crudivorismo, sem azeite, sem agave, sem óleo de coco, sem germinação, sem todas as coisas industrializadas, ou sem sinceramente, eu faço qualquer tipo de torta, cupcake, brigadeiro, crepe, qualquer coisa crudívora de forma frugívora, só com alimentos saindo da horta, mas ainda assim, se você precisa de gourmetizar, você quer simplificar a dieta frugívora, você come tudo da mão, como foi feito pelo Criador. E um animal tem um talher de faca, garfo, ou precisa disso. Então, se você quer aprender mais sobre, sugiro fazer como eu fiz. Não tinha muitas referências, não tinha onde eu aprender. Eu passei mais tempo com quem sabia o que eu estava querendo praticar, quem já tinha passado pelo caminho. Então, eu assisti vídeos, assisti documentários, li livros, fiz retiros com as pessoas que eu admirava e via que estavam no caminho mais certo, que foram os líderes higienistas. E, na atualidade, eu posso, depois de 10 anos de prática, estudos e formações, eu posso me denominar um. Fera que está aí, deu para ver que o Eduardo sabe muito bem do que ele está falando, né? Eu vou passar para ele algumas perguntas legais que chegaram aqui. Mas eu quero dizer uma coisa que ele comenta que é da minha experiência, porque sempre me criticaram por ser a madrinha da família. Só que eu tenho 53 quilos desde que eu tinha 15 anos. Eu mudei um pouco, 1 quilo acima, 1 quilo abaixo. Eu nunca consegui pesar muito mais e nem muito menos, a não ser quando eu fiz o tratamento de quimioterapia, que eu pesei 6 quilos a menos. A minha gravidez, a minha gestação, eu engordei 8 quilos e a minha filha nasceu com 3,450. Assim que ela nasceu, eu em 1 mês estava como se eu nunca tivesse tido filho. Então, quando eu estava hospitalizada, fazendo tratamento, a quimioterapia intensiva que eu tive que fazer, porque eu tinha sangramento no meu câncer foi de intestino. Havia um consenso no hospital por causa das queimaduras da radioterapia, que eu já tinha feito 28 sessões. O primeiro médico me disse assim:
você não vai aguentar. Eu disse para ele, por quê? Ah, não, porque você é muito miudinha. Eu disse, bom, quantas sessões eu tenho que fazer? Diz ele, 28. Eu disse, então eu vou aguentar as 28. E elas vão eliminar o câncer. Quando chegou na 27ª, mais ou menos, eu já estava internada fazendo quimioterapia. Eu estava com queimaduras muito grandes nas virilhas, muito grandes. E havia um consenso no hospital. Todo mundo vinha lá me fotografar, porque as pessoas diziam que se eu tivesse 5 quilos a mais do que eu teria tido complicações terríveis. E eu saí, assim que terminou a quimioterapia, eu saí do hospital caminhando. É quase inacreditável. Foi um fato, assim, que as pessoas não entendem, elas não entendem que magreza ou eu não sou magra, eu sou normal, não está associada à fraqueza. Não está, entendeu? Foi muito mais fácil fazer o tratamento, foi muito mais fácil fazer a desintoxicação que era necessária, rápida e urgente para mim recuperar a minha energia, mesmo estando no hospital. Acontece que a minha mãe, enlouquecidamente, eu fiz ela prometer que ela ia fazer isso, ela me levava a comida escondida no hospital. Eu não comia comida do hospital. A comida vinha, eu deixava ali, a minha mãe chegava no horário de visita e eu comia o que ela trazia, abacate, principalmente muito abacate, porque era inverno. Eu fazia os pedidos para ela trazia e eu comia escondido. Então, assim, e contrariada pela minha mãe, né? Ela disse, eu vou fazer isso, mãe, eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, traz o que eu posso comer e o que eu tenho certeza que vai me tirar dessa cama de hospital. Então, gente, eu confio no que eu estou falando para vocês porque eu vivi, tá? Eu confio e estou muito feliz que o Eduardo está aqui de poder certificar essas informações. Isso faz a vida de muita gente mudar. Eu só lamento que são poucas as pessoas que se abrem para essa ideia ainda e estão morrendo em tratamentos convencionais. Morrendo porque não tem energia para superar o fato de fazer um tratamento como esse, que é muito sério, tá? Eu vou já passar aqui a primeira pergunta. Eu peguei a bola aqui, mas é que eu fico louca, eu quero dizer para as pessoas, acorda, galera, que a gente pode mudar esse mundo. O Sérgio André Mendonça, espero que ainda esteja por aí, Sérgio. Ele tem uma pergunta para te fazer, Eduardo. Ele é de São Paulo, adora esses assuntos, e a pergunta dele é como os suplementos em cápsula, eles valem a pena? Existe mesmo tudo na natureza? E a vitamina B12 e ômega 3, coenzima Q10, isso pode vir através da alimentação? A gente parte do pressuposto que não existia suplementação até 50, 60 anos atrás, mas eu, como nutricionista, como a área agora praticamente nutricionista, não formando em nutrição, eu não posso alegar esse tipo de coisa sem ter uma pesquisa médica científica, um estudo maior, etc. Mas eu, particularmente, não suplemento, não tomo nem vitamina B12. Os níveis séricos de B12 são relativamente baixos. Os níveis séricos de praticamente todos os outros nutrientes que eu já mensurei no meu sangue estão dentro da normalidade ou, na verdade, num parâmetro muito mais saudável que a civilização usual. Perante o conceito higienista, a natureza é sábia, providente e fornece todo tipo de nutriente dentro do estilo de vida saudável, mas nutrição e saúde, nutrição e comida não são sinônimos. Não é só comer que você se nutre. O sol é nutrição, o ar é nutrição, estresse prejudica a nutrição, café, álcool prejudica a absorção dos nutrientes, até mesmo o consumo de café causa o aumento nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, causando menor sensibilidade à insulina, por exemplo. Então, é muito mais do que comida, mas sim a vida saudável que facilita o organismo a ser bem nutrido em diversos outros fatores metabólicos, enzimáticos. Obrigada. Deixa eu te passar aqui a pergunta da professora Vivian Miller. Não sei se ela ainda está presente na sala, mas ela coloca o seguinte: a gente sabe que o nosso corpo é basicamente água e esse é um tema relevante para a saúde, principalmente para quem pretende ter uma vida longa. Mas existem alguns nutrólogos hoje falando sobre isso e tem algumas divergências com relação à alcalinidade da água ser necessária ou não. Se você conhece a água Kangen,
E qual é a sua opinião sobre que tipo de água é ideal para longevidade, no caso? Bom, o que eu vou falar realmente choca. Você pode ver 2 vídeos no YouTube que explicam um pouco mais sobre essa questão, aqui no meu canal. Mas tem 10 anos praticamente que eu não bebo água, mas eu como minha água. A água deve ser comida pelos animais vegetarianos. Você pode ver qualquer documentário da National Geographic, eles mostram às vezes animais na savana que são vegetarianos e impressionantemente, eles praticamente não bebem água, não são vistos bebendo água. Por quê? Eles não comem sal, eles não cozinham seus alimentos. Você sabe que uma batata crua é mais leve, é mais pesada que uma batata cozida, porque obviamente depois de cozinhar você removeu a água de dentro dela. E 3, eles não causam sua própria desidratação consumindo coisas sem água, né? Consumindo álcool, pão e qualquer coisa do gênero. Não causa sua própria desidratação consumindo alimentos baixos em água, porque você joga um pão no liquidificador, sai farinha, você joga uma laranja no liquidificador, sai suco. Então, obviamente, você consegue ver a quantidade de água dentro de um alimento por uma forma bem simples. Aí você fala de watermelon, um melão de água, você sabe que você está comendo 3 quilos de melão numa dieta frugívora, que seria mais ou menos um almoço para mim. E no final das contas, eu bebi 2 litros e 800 de água, porque aquilo ali é 90%, 95% de água. Entende? Então você começa a perceber que os primatas antropóides, assim como vários outros animais vegetarianos, foram feitos para comer sua água e não beber sua água e não se autodesidratar. Tanto é que na natureza, você não teria como beber água. Se você já parou para pensar, você não tem copo, não tem canudinho. Como que você vai parar num riacho? Vai ter que ficar de 4, de cócoras, e começar a jogar com a mão água para dentro da sua boca. O que animais carnívoros têm um mecanismo fisiológico, anatômico, que é uma língua grande, que ele lambe a água para dentro da boca. Ele consegue jogar bastante quantidade de água para dentro da boca dele. Isso é um animal carnívoro, isso é um animal feito para o consumo de água, já que carne não tem pouca água. Não é uma fruta, não puxa sua água do solo, então é relativo a essa questão de alcalinidade da água, porque no final das contas, frutos e vegetais já são os alimentos mais alcalinos do mundo. Um estilo de vida higienista já alcaliniza, um estilo de vida usual desalcaliniza, né? É acidificante. Então, é muito insensato tentar consumir um remédio para algo que deveria ser visto de forma holística. Não é beber água alcalina enquanto você não se exercita, não pega sol, não dorme cedo, não pratica exercício, não reduz estresse, não vive de frutos e vegetais. Você está consumindo comida cozida, é acidificante. Água alcalina que vem de um filtro de R$3.000, mas só que... E aí? Sinceramente, eu não me preocupo muito com água porque eu não sinto sede. Eu já como 5 quilos de alimentos frescos, ricos em água, e não consumo sal no meu dia a dia. Então, se eu consumo 5 quilos de comida, obviamente eu sou um homem, ativo fisicamente, por exemplo, eu tenho uma quantidade de músculos maior do que a usual, então isso aumenta a taxa metabólica basal, entre vários outros fatores, mas seria 4,5 litros de água que eu consumo ao dia, sem precisar beber um copo d'água. Maravilha. Deixa e uma água muito mais saudável e estruturada, né? Que vem... Estruturada. Vou te fazer aqui mais uma perguntinha, depois acho que a gente vai começar a encerrar. Você falou sobre marcadores inflamatórios. A Patrícia me coloca aqui que tipos de exames a gente pode detectar, que tipo de dados de exames que a gente pode detectar níveis inflamatórios no organismo que gera envelhecimento. Principalmente hoje em dia a gente fala da PCR, tá? Que é a PCR, proteína C reativa, ultrassensível. Mas existem vários outros. Você pode até medir níveis de subprodutos da glicação avançada, até hemograma mesmo vai mostrar inflamação, entende? Uma leucocitose, entre outros fatores, vão mostrar processo inflamatório. Exames séricos ajudam, mas é muito mais simples corrigir, ao invés de tentar tratar, paliar, suprimir os sintomas ou
ou identificar uma anomalia bioquímica, focar em dormir cedo, pegar sol, viver de frutos vegetais, aprender sobre uma dieta crua, que o seu organismo já vai fazer a regulação de todos esses nutrientes e de todos esses processos para você. Quando você corta o dedo, você não precisa pensar, eu vou botar um band-aid, vou ir no meu médico para ele analisar a profundidade do corte, vou fazer um exame sérico. Não. Simplesmente o organismo já está começando a corrigir para você todo o dano causado. Ele mesmo já se repara tecidualmente falando. Então, ao invés de... Óbvio, eu vou ser um nutricionista, não posso recomendar isso, mas não só consulte seu profissional de saúde para todos os exames bioquímicos de marcadores inflamatórios, não só vá a um nutricionista qualificado para montar uma dieta anti-inflamatória, mas, principalmente, siga as pesquisas médicas e científicas que mostram que frutos e vegetais são anti-inflamatórios, são os alimentos mais anti-inflamatórios que existem. E não consuma alimentos pró-inflamatórios. Produtos de origem animal, produtos acidificantes, sabe, um monte de coisa correlacionada com inflamação. Bom, eu vou agradecer a presença do Eduardo, porque já está tarde. Aqui está, ao lado aqui, esquerdo do vídeo, está o site dele, saudefrugal.com.br. Lá tem onde a gente pode baixar os e-books, tem material de receitas maravilhosas, e curtam a página dele no Facebook, já tem 2 páginas, né? Eduardo Coraça 2, e também o canal no YouTube. Agradeço a presença de todos, agradeço o interesse. Recomendo estudar, porque qualquer mudança vem de estudo, vem de educação, de informação, e não só fazer como as pessoas usuais fazem, elas buscam, sabe, um profissional e não questionam, elas não vão se aprofundar no que foi recomendado. Sim, o profissional pode interpretar e vai interpretar muito melhor do que você os estudos, ele já sabe, ele passou por uma faculdade, ele lida com aquilo, só que você também tem que ir à frente e se educar. Não é só, é sua vida, sua saúde, o futuro do planeta, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque simplesmente o que você está fazendo hoje, aqui, agora, está marcando o seu DNA através da metilação, influenciando sua epigenética, que vai ser passada para o seu filho. Então, é crucial estudar sobre nutrição, não deve ser só um hobby, mas sim uma responsabilidade de todo indivíduo. Então, se eu posso recomendar, eu passei 10 anos juntando tudo que há de melhor e mais coerente na literatura médica e científica e fiz o que eu acredito ser o mais atualizado na literatura médica e científica e principalmente na literatura crudívora por sintetizar tudo de mais recente. E, infelizmente, não tem muita coisa recente e não tem muita coisa científica na área crudívora. Parte sempre para um lado mais místico, mais espiritual, e acaba deixando a ciência de lado, a lógica, a anatomia, a fisiologia, e isso ajuda bastante a provar o que a gente já sabe. Dorme cedo, pratica exercícios físicos, pega sol, come bananas. Se você não gostar de bananas, melancia, figos, caquis, mangas, uvas, tem muitas outras. Então, essa é a minha mensagem para o mundo. Se eu pudesse fazer vocês entenderem que isso vai ajudar as próximas gerações, vocês podem simplesmente, com o que vocês comem na atualidade, parar com o aquecimento global, auxiliar a questão hídrica, acabar com a fome no mundo. Porque só uma árvore de jaca lança 60 jacas no solo. Ela auxilia o balanço hídrico, forma água, ela auxilia a biodiversidade, ela fornece casa e ambiente para os animais, ela auxilia o solo. Entende? Então você consegue só plantar árvores de frutas ao longo das cidades e acabar com a fome no mundo. É uma coisa muito impactante, porque você não precisa cuidar da árvore. Você jogou uma semente, um caroço ali no solo, 70 anos depois ela está dando fruto. Sem você fazer nada, sem você precisar replantar. Então, uma dieta frugívora é literalmente o passado, o futuro
e a única forma de sustentabilidade global. Agradeço. Se vocês têm interesse, estudem lá no meu canal, leiam os livros, vocês já vão estar no caminho para saúde frugal, que é, na verdade, o que a Bíblia sugeria, que o tempo do homem é 120 anos. Por quê? Porque eles viviam no Jardim do Éden, comendo livremente de frutas e vegetais. É óbvio a correlação, a gente sabe que a única civilização frugívora, a civilização mais frugívora no mundo, chega até os 120 anos. Aos 100 anos, os Hunzakuts, no norte do Paquistão, nas montanhas do Himalaia, fazem filhos. Um homem usual já está com 30 anos, já sofrendo algum nível de disfunção erétil. Chegar aos 100, ativamente, fisicamente ativo, fazendo filhos, é algo extremamente raro. A bateria do meu laptop também vai acabar, então, até a próxima. Até a próxima. Gratidão, Eduardo. Super boa noite. E, boa gente, noite. Vocês que ficaram com a gente até aqui agora, foi um prazer. Eu espero que vocês divulguem, que eu vou mandar o link com esse vídeo editado. E eu gostaria muito que vocês passassem essas informações adiante, pelo bem de vocês e para os amigos que estão arranhando nessa nova ideia, né? Porque a gente não pode negar, a mudança está acontecendo. E vamos fazer essa mudança com segurança, com alegria, com leveza, né? Agradeço a presença de todos. Um grande abraço, super boa noite, um beijão da Márcia também. E até quarta. Tchau, tchau.